Olá pessoal, tudo bem? No episódio de hoje vamos estar falando sobre inspiração, que é extremamente importante aí para todos os empreendedores. Está começando mais um episódio da websérie Empreendedorismo, Inovação e Gestão de Negócios. Confere aí! Hoje o nosso bate-papo é com o meu grande amigo Marcos Petri, lá de Vidal Ramos, Santa Catarina. E aí, Marcos, tudo bem? Tudo bem com vocês, pessoal? Hoje o papo vai ser muito bacana porque a gente vai usar a internet, né, Anderson, para abrir as portas do empreendedorismo para vocês. Isso mesmo. Nós vamos estar falando sobre criatividade, como utilizar aí a internet para buscar aí novas soluções para novos empreendimentos, como que a gente pode se desenvolver aí através das tecnologias. E a gente vai se inspirar ainda mais aí com a história do Marcos Petri. Então, eu já me inspirei, né? Eu sou fã de carteirinha já do Marcos, tive a oportunidade de conhecer ele no prêmio JCI 2019, onde ambos recebemos aí a premiação de TOIP 2019. Eu na categoria de êxito acadêmico e o Marcos na categoria de superação. É isso, Marcos? Eu fiquei muito feliz com esse prêmio, porque foi um combustível para que eu continue superando limites. Que legal! Então, vamos falar um pouquinho do Marcos. O Marcos aí tem muitas características legais que eu acho que muita gente vai acabar se identificando. Eu acabei até fazendo uma colinha aqui para poder descrever aí todas as atividades que o Marcos vem desenvolvendo, tá bom? Então, olha só, o Marcos, ele é empreendedor, ele é escritor, ele é palestrante, ele é musicista, ele é youtuber. Tenho que ser, assim que eu vivo a vida de frente, sabe? Se eu não pensar nessas características, Anderson, eu não acordo direito, eu não acordo com o pé direito para viver mesmo. Então, por isso que tem tanta característica aí que tu levantaste a meu respeito e eu fomento todas elas, pelo menos na grande essência de cada área dessas que tu citou. Bom, vamos começar então falando um pouquinho do teu canal, né, Marcos? Então, o Marcos tem um canal muito legal, que traz muita informação gratuita, levanta uma bandeira muito importante. Marcos, conta pra nós aí, como que foi desenvolver o canal do YouTube? Tendo em vista que a gente se denomina, né, um empreendedor social por causa de toda essa bandeira que tu levanta. Como que foi estruturar tudo isso, né? E conta pra nós também quantos seguidores tu tem. Bom, Anderson, esse canal ele é uma ideia que eu não tive acesso quando descobri ser autista. Então eu estava sentindo o quê? Que tinha muita especulação, que tinha muito preconceito e não havia o contraponto. Uma pessoa que explicasse a respeito do autismo, pondo na teoria. Porque o que é que acontecia? Meu pai e minha mãe iam atrás de informação de autismo, mas na época a internet discada, lenta. Aí eles todo domingo à noite, né, digitavam alguma coisa e diziam, poxa, tem muita coisa de cientifiquez e nós precisamos traduzir para o rotineiro. E eu não queria que os pais e que as mães tivessem tanta dificuldade de encontrar informação e também não queria que acontecesse o que aconteceu comigo, de passar por especulação e preconceito. Eu pensei, se eu falasse do dia a dia numa linguagem simples e convidativa, eu faria o preconceito ser transformado em oportunidade. E desde então, é o que eu tenho me proposto a fazer lá no Diário de um Autista. E hoje, Anderson, nós estamos em 140.200 seguidores. Olha só que legal, né? E esses seguidores não são só seguidores do Brasil, né? Tem gente de tudo quanto é canto. E o que eu achei mais legal, esses dias eu fui dar uma conferida lá no Diário do Autista, lá pelo Marcos Petri, né? E eu achei muito legal porque o Marcos também tem vídeos em inglês, vídeos em espanhol, né? Conta um pouquinho para nós aí como que tá essa dinâmica aí de construir um pouco também de conteúdo para pessoas de fora do Brasil. Essa dinâmica, ela vem de vários lugares, várias coisas apontando para ela. Primeiro que entrou em contato comigo uma moça da Espanha, mas ela é brasileira, morando lá nas Ilhas Canárias e falando assim, nossa, tu tens me dado tanta informação, que eu pensei, poxa, lá da Espanha. Aí eu toquei no assunto com
com ela, né? Mas olha, como é que tu me achou? Ah, eu achei que tu não sabia falar espanhol, então eu vim te trazer um conhecimento aqui dessa realidade. Mas eu digo, eu sei. Daí ela ficou me encorajando. Por que tu não fazes vídeo, então, em espanhol? Tem muito brasileiro aqui, aí eu comecei a fazer. Em inglês também, eu comecei a dizer assim, poxa, se eu pudesse jogar o conteúdo que eu tenho para os Estados Unidos e para a Inglaterra, são 2 polos principais, e tantos outros, a partir desses, seria legal. Aí eu ensaiei um pouco, fiz uns roteiros, umas pesquisas também, porque eu não sabia tanto vocabulário técnico de autismo. Pesquisei uns artigos, li e estou fazendo até hoje. E estou entrando em contato com o pessoal lá dos Estados Unidos para discutir autismo também. Cada uma dessas oportunidades me deu várias outras, né? Eu acompanho, por exemplo, lives da Argentina de autismo. Já fui convidado para ir para lá palestrar, só que não deu certo ainda. Já fui convidado para ir ao Chile palestrar, mas não deu certo ainda. Deus queira que dê. Então, tu vê assim, quantas pessoas eu conecto só com essas 2 línguas, né? 3, o português, o inglês e o espanhol. E o alemão também, que está saindo do forno algum conteúdo, mas vai demorar um pouquinho para eu estruturar eles, né? Muito legal. Isso é fantástico, porque traz muito mais informações para muito mais pessoas, né, que daqui a pouco se deparam aí com o autismo, né, e às vezes não tem tanto acesso, às vezes não conhece, né, e as pessoas às vezes têm muita dificuldade quando recebem um diagnóstico, né. Então acho que é um serviço muito legal que tu acaba fazendo. E desse serviço, então, dessa prestação de serviço que tu faz ali pelas redes sociais, surgiu, então, o teu primeiro livro, né? Poderia falar um pouquinho para nós dos livros? Na verdade, Anderson, surgiu o segundo. Porque o primeiro, o que acontece? Eu entrei em contato com o mundo da literatura pelas redes sociais, empreendendo em projetos de conhecer o mundo das letras. Só que o primeiro livro foi de contos, falando assim que tem que usar as redes sociais para divulgar ideias, não para fusgulhar, como a gente diz aqui, a vida dos outros. A gente sabe que acaba acontecendo. Então, fomentar iniciativas empreendedoras, isso aqui causa bem com o teu projeto. A gente tem que empreender com as tecnologias em vez de se deixar levar por elas. Mas o engajamento mais ativo veio no meu segundo livro, chama Memórias de um Autista por Ele Mesmo, que fala das minhas vivências lá no canal e da minha vida, que o pessoal sempre pergunta, sempre quis saber. E aí, esse aqui foi lançado em 2018. Não contente com essas histórias aqui, eu lancei no ano passado esse, que é o segundo livro de memórias meu, que fala também lá do canal, mas aqui é mais focado na música. O pessoal não vai conseguir ver direito, mas tem um violão aqui. Fala da minha relação com esse estúdio aqui, com esses violões, com essa música. E então eu tenho usado o empreendedorismo digital para divulgar essas obras, porque a pandemia não deixou divulgar, principalmente esse último livro, assim, fisicamente, mas eu estou usando da internet para fazer isso. Que legal. Deixa eu te perguntar, então, se as pessoas quiserem adquirir aí esse livro, aonde que elas encontram? Eu tenho a pronta entrega, Anderson, e a pessoa que quiser adquirir pode mandar mensagem para mim lá no Instagram, que é @petriem5, dizendo que quer o livro e eu vou dar um jeito de despachar para essa pessoa. Ah, legal, perfeito. Inclusive, Anderson, deixa eu te fazer um mimo aqui. Eu vou te presentear com o meu mais novo livro, depois nós conversamos a esse respeito. Esse aqui daí já tem dono, tu já sabes que já tem dono. Ah, que beleza, muito obrigado. Agradeço aí pelo mimo. Também vou te mandar um mimo aqui do Rio Grande. Eu sei que tu já teve uma experiência aí com o chimarrão, mas de repente a gente queria uma experiência nova aí. Olha, eu tô aberto a novas experiências. É o que os tempos nos convidam a fazer, né? Vamos falar um pouquinho das palestras. Então, o Marcos Petri vem sendo convidado e vem palestrando em várias escolas, universidades, enfim, associações. Conta um pouquinho aí para nós dessa experiência. Essa experiência é bem longa. Ela começa lá em 2016, quando uma tia minha
descobriu que tinha bastante episódios de bullying, principalmente contra as pessoas com deficiência, e eu fui chamado para encorajar essas pessoas a erguer a cabeça e virar a mesa mesmo, e para conter também os episódios de violência escolar. Aí, porque eu tenho uma história de bullying, tenho uma história de superação desse episódio, já na tenra idade isso aconteceu durante a vida escolar do primário, e aí eu aproveitei dessa experiência para dialogar com essas pessoas. Daí surgiram outros convites, outras escolas, outras instituições, e comecei a trabalhar bem de perto com a Assembleia Legislativa, então, do Estado aqui, para nós promovermos práticas inclusivas na educação. Aí palestras em congressos, fui buscar mais sobre o autismo, concluí, inclusive, recentemente, por causa disso, uma pós-graduação em autismo, para que eu pudesse entender ainda mais de estratégia educacional para autistas. E também eu auxiliava alunos e professores. Aí fazia os dois dialogar e criar uma corrente inclusiva. Isso é que eu estou fazendo até hoje, e hoje é que eu vejo que dá certo mesmo. As pessoas que já foram a uma palestra vão a outras, trazendo o irmão, a irmã, o tio, a sobrinha, bem legal mesmo. E estou levando também, Anderson, para as empresas, né? Como é que contratam um autista? Ou uma pessoa com deficiência? Por que eu vou contratar um autista? E aí eu estou levando esse legado das conquistas do autista para dentro da empresa, de uma forma dialogada, como a gente está fazendo aqui, falando das potencialidades, porque o que acontece? Fala-se das carências da pessoa com deficiência, mas esquece de focar naquilo que a pessoa com deficiência realiza e só precisa talvez de um acompanhamento mais próximo. Esse acompanhamento mais próximo eu tenho tido a oportunidade de poder fazer, de poder dizer, olha, tem muita potencialidade, só que a expressão do autista ela é um pouquinho deficitária. Então as pessoas dizem, se não se expressa, não quer então. Mas calma aí, ele quer, ele só precisa de o que a gente chama de apoio. Do empregador, seres o apoio do autista. No meu caso, dos autistas, né? Mas de outras pessoas com deficiência também. E esses são os focos das minhas palestras. E também para a pessoa achar aquilo que eu chamo de gatilhos de superação, independente de ter deficiência ou não. A pessoa achar aquilo que vai jogar ela para frente na direção dos sonhos dela. Que legal. E isso entra um pouco na nossa questão aqui que a gente está falando, que é a inspiração, né? Tu pode falar um pouco desses gatilhos aí, principalmente pensando assim, a gente sabe que as pessoas nesse momento, né, por causa da pandemia, enfim, tem muitas pessoas que perderam o emprego, tem muitas pessoas que foram afetadas significativamente na sua renda familiar, né? E estamos num momento difícil, né? Como que a gente pode amarrar aí nessa questão aí de superação para esse momento? Eu falo dos gatilhos de superação e um deles que eu mais uso são os gatilhos da curiosidade. A curiosidade, ela pode se tornar o teu ganha-pão. Eu sei comigo, eu conto essa minha trajetória através de slides, através de apresentação de palco, convido quem está me assistindo a fomentar seu melhor potencial. A porta vai se abrir, mas tu tens que entrar por ela. Essa é a minha lida, né? Mas com curiosidade e também criatividade, que é um gatilho que a vida me dispara. Por exemplo, arrumando a câmera aqui no começo dessa gravação, eu fiz um suporte criativo aqui. E uma coisa que eu vou aprender e usar nas próximas situações, nas situações subsequentes. Aí, falando desses dois gatilhos, curiosidade e criatividade, eu falo da minha vida fora e como cada pessoa tem dentro de si, Anderson, o que eu chamo de fagulhinhas da superação, da inspiração. Ou seja, a realidade é meio dura, agora mais do que nunca, né? Ela fecha assim, tu não vê mais nenhuma possibilidade, mas se tu olhares direito, vão fagulhar ideias, mas tu precisa acender o lampião e sair buscando mais pessoas para acender os lampiões delas com essas ideias. Concorda?
concordo plenamente, né? A gente precisa ser curioso, sim, a gente pode desenvolver a criatividade, qualquer pessoa pode ser criativa, né? Desde que se dedique, busque, pesquise, né? Hoje em dia a internet está aí para auxiliar muita coisa, tem muita gente trazendo informação legal que você pode utilizar, que você pode pensar em desenvolver uma carreira, desenvolver emprego, desenvolver renda, né? E é isso que a gente está falando aqui, né? Qualquer pessoa pode, né? Então, o nosso objetivo também é trazer um pouco desse empoderamento, né? Precisamos empoderar as pessoas, independente da condição social, física, né? Nesse sentido. É verdade, e é uma coisa que tu bem falaste, é praticado. Porque se a gente voltar 4 anos, a gente falava da história do canal Diário de um Autista, e eu filmei assim, bem na pressa mesmo, aquele primeiro vídeo, Parede Azul, o pessoal vai encontrar coisas que todo autista gostaria que você soubesse, foi um dos mais gravados na pressa, e hoje ele tem mais de 700 mil acessos, é o vídeo mais acessado. Então, assim, as pessoas dizem que eu não sou criativo, mas criatividade, na verdade, são tentativas e erros que agora eles se tornam bem necessários, né? Antes nós estávamos na zona de conforto, agora, quem sabe, se a gente sair dela, vai encontrar a inspiração. Com certeza. Perfeito. Marcos, queria te agradecer aí pelo nosso bate-papo, né? Para mim é uma honra aqui poder estar conversando contigo, falando um pouquinho aí da tua história, falando um pouquinho aí do teu canal. Então, sigam aí o Marcos em todas as redes sociais, né? No YouTube, no Instagram, né? Em todas as outras redes. Vocês vão encontrar muita coisa legal aí falando sobre o Diário do Autista. Por ele mesmo. É isso, Marcos? Sim, na verdade, Memórias de um Autista por ele mesmo é como chama-se os livros. O canal é só Diário de um Autista, mas é isso mesmo. Em essência, a história é essa. Aqui eu só vou mostrar para o pessoal de novo os livros que falam da minha luta de afirmação e de buscar o que eu quero através da inspiração. Esses são os livros. Memórias de um Autista por ele mesmo, volume 1. E Memórias de um Autista por ele mesmo, volume 2. E aqui tem contos para o pessoal usar a internet sempre para o bem, né? Nada de ficar fuçando a vida dos outros muito tempo. Fuça uma ideia produtiva para ti agora, mais do que nunca. É isso que eu sempre digo e eu acho que cabe mais do que nunca pôr na prática. Para mim é um enorme prazer poder estar falando contigo. Te desejo sorte nessa websérie, porque vai abrir muitos olhos, vai abrir muitos corações além disso. E quando o coração está no emprego, a pessoa não trabalhará um dia na vida dela. Faça o que amas e não trabalharás um dia em tua vida. Perfeito. Então, só para a gente fechar, Marcos, fuce na internet e vamos empreender, né? Verdade. Esse é um caminho legal, tem muita área aí para a gente pensar em desenvolver novos negócios, só falta a gente buscar. Isso. E a força motriz está dentro da gente, né? Isso aí. Às vezes nós buscamos fora o que dentro está fagulhando para sair, só que a gente mesmo atribui coisas ruins aos nossos erros e não aprendizados, né? Nós estamos na vida para aprender. Tem um ditado alemão, eu gostaria de fechar a minha fala com ele, para todos nós refletirmos aqui, Anderson. Eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Que a gente possa ou ganhar nessa oportunidade que nós estamos vivendo, ou aprender. Excelente, perfeito. Super corroboro, faço das tuas palavras as minhas. E, pessoal, então, mais uma vez a gente agradece aqui o Marcos Petri e ficamos à disposição aí, acompanhe nossos próximos episódios aí da websérie Empreendedorismo, Inovação e Gestão de Negócios. Tchau, pessoal! Até mais!